E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antisser. Lembrando que você pode adquirir o livro pelo link da descrição, para você sair o mesmo preço, só que eu vou ganhar uma comissão em cima da tua compra na Amazon, então você vai estar ajudando o canal. E hoje a gente vai falar sobre a política no Aristóteles. Lembrem-se de que na última aula, no último vídeo, e é importante que vocês tenham visto o último vídeo, nós falamos da ética. E é importante que a gente entenda a concepção ética do Aristóteles para partir para a concepção política. A gente vai ver daqui a pouco que ele ainda carrega um pouco aquele aspecto platônico de ter a política como um reflexo, como algo que em algum sentido é semelhante ao bem para o homem. A gente vai ver isso com calma melhor. Apesar de não ser tão evidente como é no Platão, ainda existem alguns traços disso que a gente vai explorar daqui a pouco. Mas é importante que vocês vejam o último vídeo também, porque no começo daquele vídeo a gente distinguiu, e a gente faz de novo essa distinção aqui, duas ciências práticas. A gente viu lá no vídeo da metafísica que há ciências teoréticas, poéticas e práticas. Já falamos das teoréticas e agora estamos falando das práticas. As práticas, elas se caracterizam exatamente porque a gente busca esse conhecimento dessas ciências exatamente na medida em que ele faz com que nós nos aprimoremos enquanto seres humanos. E aí, assim a gente pode aprimorar a nossa busca em relação ao bem, a gente pode adquirir virtude e assim por diante. E, bom, são duas as ciências práticas. Uma que diz respeito ao homem, propriamente dito, que é a ética, tratada no último vídeo, e a que a gente vai ver hoje, que é a política, que é o bem do Estado, é o bem do homem enquanto membro de uma sociedade, e acaba sendo, portanto, o bem do Estado, da sociedade como um todo. Então começa o Reale falando o seguinte: o bem do indivíduo é da mesma natureza que o bem da cidade, mas este, o bem da cidade, é mais belo e mais divino, porque se amplia da dimensão do privado para a dimensão do social. Então se a ética, se o bem do homem, a busca do bem do homem, o estudo do bem do homem é importante, a política é ainda mais importante. Porque é aquela ciência que estuda o bem, aquilo que é bom para o Estado. E Estado aqui a gente entende o conjunto das pessoas, e como elas se relacionam na sociedade. Lembrando que isso está intimamente relacionado com aquela concepção do homem que o Aristóteles traz como um animal político. E a partir do momento em que o homem é um animal político, ou seja, ele existe para a polis, o bem da polis, naturalmente, é maior do que o bem do homem. E eles estão muito bem relacionados, a gente vai falar disso mais adiante. E isso é uma concepção bem grega até, O homem existe ali para o Estado, para a participação política, para que ele possa contribuir em algo para a constituição da polis, para as leis, para como as coisas vão funcionar e tudo mais. Então, a polis tem essa certa prioridade sobre cada um dos membros dessa polis. Tanto que ele vai dizer que o homem, se ele se isola da polis, ele praticamente não pode mais ser considerado homem. Melhor dizendo, o homem, exatamente porque ele é homem, ele não pode se afastar da polis. Porque se ele se afasta da polis, é como se ele fosse ou uma fera ou um deus, ou uma besta, melhor dizendo, um animal ou um deus. Porque o deus, ele é muito superior ao homem, ele não precisa dos outros seres humanos para a subsistência dele, para ter a vida de Deus dele. Então o Deus não precisa da polis, e o Deus está aqui. Agora, o animal que está abaixo do homem, ele também não precisa de polis, ele não é evoluído o suficiente para precisar da polis, para poder ter essa realização política, essa organização em sociedade, a questão do logos, e tudo mais. Então, se você for um deus ou se você for uma besta, ok, você vai para fora da cidade. Só que enquanto você for homem, você precisa da cidade, você precisa se realizar socialmente. Mas quem é então um membro dessa polis? Porque isso é muito importante para a gente entender. É que o bem dessas pessoas, que são os cidadãos, os cidadãos da polis, o bem deles está bem relacionado com o bem da cidade. E quem são essas pessoas? Aí a gente lembra aquela concepção grega, que o Aristóteles também traz, do cidadão como sendo uma noção que hoje em dia a gente poderia chamar de excludente. É uma noção que se limita a um número muito pequeno de pessoas. Ele vai colocar aqui que ele não considera cidadãos todos aqueles que vivem em uma cidade, e sem os quais a cidade não poderia existir. Então não é todo mundo que vive na cidade.
Para ser cidadão, é preciso participar da administração da coisa pública, ou seja, fazer parte das assembleias que legislam e governam a cidade e administram a justiça. Lembrando que, ainda que ele esteja falando, cidadão é aquele que ajuda ou que pode ajudar na administração da polis, lembre-se de que na Grécia isso era bem acessível, né? Questão da democracia, as pessoas iam e ajudavam a votar as coisas, né? Pessoas normais, digamos assim. Né? Não eram políticos eleitos no sentido que a gente tem hoje. Mas aí, nem o colono, nem o membro de uma cidade conquistada podiam ser cidadãos. E nem mesmo os operários, embora sejam livres. Porque eles não têm o tal do tempo livre, né? Eles não têm o ócio. Eu já mencionei aqui no canal algumas vezes antes que o ócio é aquele estado que permite com que a gente desenvolva nossas capacidades intelectuais, que a gente tenha tempo para a contemplação das coisas belas, da verdade. Então, o operário livre, ainda que seja livre, né, e não seja um escravo, ele não tem tempo para isso. Então, não dá para a gente considerar esse cara como apto a participar da vida pública, no sentido de ajudar a fazer a legislação e estudar as questões envolvendo a justiça e tudo mais. Né? Ele é alguém que não tem tempo para isso. Então a gente acaba não considerando. E aí, desse modo, os cidadãos revelam-se de número muito limitado, ao passo que todos os outros acabam, de alguma forma, sendo meios que servem para satisfazer a necessidade desses primeiros, então desses que são cidadãos. Então todos os outros membros da polis que não são cidadãos propriamente ditos, acabam só servindo como meios para que seja alcançado o fim desses caras que são os cidadãos e da polis como um todo. Então, o Aristóteles acaba até chegando a teorizar sobre a escravidão. Ele é um defensor da escravidão exatamente porque o escravo é o primeiro meio a partir do qual você consegue as outras coisas. Né? E o fato de você ter um escravo também proporciona esse ócio que é tão necessário aí para a vida contemplativa. Bem, mas quais são as maneiras do Estado se organizar? Quais são as suas formas, ou a sua constituição, em outras palavras? A Constituição é a estrutura que dá ordem à cidade, estabelecendo o funcionamento de todos os cargos, sobretudo da autoridade soberana. E aí ele vai comentar que existem 3 maneiras do poder ser exercido e existem 2 modos, talvez. A gente pode colocar... existem 3 formas de governo e existem 2 maneiras pelas quais essas formas podem exercer o seu poder. Ele vai dizer o seguinte, que o governo pode ser exercido por um só homem, por poucos homens, ou por muitos homens, pela maior parte dos homens. E ainda assim, dentro dessas 3 categorias de tipos de governo, o governo pode estar bem orientado ou mal orientado. Ele pode estar orientado pelo bem público, pelo bem comum, ou ele pode estar orientado simplesmente ao interesse privado daquele que está governando. Então, daquele um homem, ou daqueles poucos homens, ou daqueles muitos homens. Então acaba que a gente multiplica 3 por 2, aí então a gente acaba tendo 6 maneiras de governar, 6 formas de governo, que são as seguintes. As boas são a monarquia, o governo de um só orientado ao bem público, ao bem comum. A aristocracia, que é o governo de poucos orientada para o bem. E a politia, que seria o governo da maioria, orientado também para as coisas que são boas para a polis. E aí, essas são as bem orientadas. Agora, as mais orientadas, a gente tem no governo de um a tirania, no governo de alguns a oligarquia, e no governo da maioria a gente tem a democracia. Essas são as 3 formas corruptas de governo, a gente poderia chamar assim. As 3 degenerações daquelas 3 primeiras. Então, a monarquia, como ela é o governo de um, orientado para o bem, caso esse um decida começar a governar por interesse próprio, essa monarquia torna-se uma tirania. Da mesma forma, a aristocracia pode tornar-se uma oligarquia caso os seus membros decidam agir em função do interesse próprio. E também, a terceira forma, a politia pode tornar-se democracia na medida em que ela acaba favorecendo os interesses dessa maioria que decide as coisas. E aqui é interessante ressaltar que quando ele fala em democracia no sentido pejorativo, não é democracia no sentido que a gente entende hoje. O que a gente entende hoje por democracia talvez esteja muito mais próximo do politia. E, na verdade, o que ele chama de democracia, efetivamente, acaba sendo algo como uma demagogia. O próprio Reale vai comentar isso aqui. Então, a gente teria monarquia, tirania,
oligarquia, aristocracia, oligarquia, e por fim, democracia e demagogia. Bom, e como é que é o Estado ideal, né? Como que, independente de cada uma dessas três formas que podem ser adotadas de um bom governo, o que o governo deve fazer de maneira geral, né? Como a que ele deve se orientar. O Reale vai dizer aqui que, como o fim do Estado é moral, é evidente que aquilo a que ele deve visar é o incremento dos bens da alma, ou seja, o incremento da virtude. Então, parece que, ainda que exista uma prioridade da política sobre a ética, no sentido de, bom, a política é o bem da polis inteira e a ética é o bem de um indivíduo apenas, existe esse retorno também, pelo que o Reale está colocando aqui. Então, o Estado, por mais que nós precisemos nos submeter à política como um bem, como de maneira geral constituindo bens maiores do que os da ética, a política, ela de alguma forma parece que retorna à ética, retorna ao homem individual. E aí a gente entra naquela questão platônica da polis, num certo grau, como um reflexo da alma humana. No Platão a gente tem isso muito claro, né? Tem as três partes do Estado, da mesma forma que a gente tem as três partes da alma, e no Aristóteles não vai ser essa linha. Mas o que ele vai fazer? Ele parece que vai colocar a questão da justa medida também no Estado, né? Ele vai sempre buscar essa temperança, né? Esse meio termo, né? Nem tanto nem muito. E aí, nesse sentido, o Estado se assemelha também à alma humana numa certa medida, né? E aí ele dá uns exemplos, né? Para Aristóteles, a cidade perfeita deveria ser a medida do homem, né? O que eu acabei de falar. Nem demais populosa, nem muito pouco populosa. Também o território deveria ter características análogas, grande o bastante para satisfazer as necessidades sem produzir o supérfluo. Então, olha, a gente precisa de um território que comporte a galera toda que vive aqui, mas também não pode ser grande demais a ponto de gerar muita coisa além do que a gente efetivamente precisa. Então a gente tem aí perfeitamente a questão da justa medida sendo incorporada também no Estado. E aí ele diz que, por fim, como a felicidade da cidade depende da felicidade dos cidadãos singulares, seria necessário tornar cada cidadão o mais possível virtuoso mediante adequada educação. Então a educação, na concepção do Aristóteles, deve ser promovida pelo Estado, visando um aprimoramento pessoal de cada um, né? Visando fomentar a virtude em cada um dos membros que estão por ali. Então, viver em paz e fazer as coisas belas, né, contemplar, é o ideal supremo a que deve visar o Estado. Então, deve visar tornar os homens melhores, gerar uma paz, de modo a fazer com que a gente possa contemplar, né, a gente tenha tempo, digamos assim, não se ocupe de outras coisas, né, desnecessárias. Então, haver a paz como uma condição para a gente poder, de maneira pacífica, por redundante que possa dizer, contemplar a verdade, contemplar a beleza e assim por diante. Portanto, diz Aristóteles, é preciso fazer guerra apenas tendo como finalidade a paz. Trabalhar para poder libertar-se das necessidades do próprio trabalho. Fazer as coisas necessárias e úteis para poder ganhar o livre repouso. E, enfim, fazer as coisas belas, isto é, contemplar. Então, a gente trabalha para juntar um dinheiro para não precisar trabalhar depois. E a gente poder adquirir esse tempo, né, essa disponibilidade para poder fazer uma contemplação, né, para a gente conseguir olhar para as coisas que são maiores do que a gente, né, para a gente poder contemplar as verdades metafísicas, teoréticas de maneira geral, né, e as coisas belas também. Bem, pessoal, então foi basicamente isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de, antes de terminar o vídeo propriamente dito, divulgar aqui a Semana Patrística que eu e Marcelo estamos fazendo no canal Resenha Forense. Vou deixar o card aqui, ou aqui, eu acho que é aqui, para vocês darem uma olhada aí no canal dele. A gente está fazendo a Semana Patrística, começamos ontem e vamos até sexta-feira lendo sempre a Patrística, tentando adiantar o nosso projeto da Sexta Patrística, ok? Então fiquem ligados por lá. Essa semana vai ser um pouco conturbada nesse sentido, mas eu espero fazer aquilo de postar vídeo todos os dias, pelo menos até quinta-feira. Então vamos ver o que eu consigo fazer, tá bom? Então inscrevam-se no canal, deixem um like no vídeo, divulguem o vídeo para que vocês acharem que possa se interessar. E é basicamente isso. Valeu!